nome é Eudes e moro na cidade de Palmarélia, Paulista, Pernambuco. O fato que vou narrar aconteceu por volta de 1999 a 2000. Não lembro o exato se foi em 99 ou 2000, mas foi por aí. Eu era evangélico e na época tinha uma namoradinha que morava um pouco afastado de onde eu morava, do bairro. Um local assim que o acesso era bem esquisito. A estrada era de barro e quase não havia casas de um lado e do outro, só mato. E eu costumava ir quase que diariamente para casa dela. E às vezes eu perdia um pouco a hora, voltava um pouco tarde, mas enfim, eu já estava acostumado, não tinha medo. Na época não havia essa criminalidade que existe hoje em dia. Então teve um dia que a gente estava assistindo um filme, eu lembro ainda que era tela quente, e o filme demorou um pouco mais do que eu esperava. E quando eu me dei conta, já eram por volta de 11h20 da noite. Me despedi dela e fui embora. Eu estava vestido de paletó, de gravata, eu era da Assembleia de Deus na época. E com a Bíblia embaixo do braço. Vim andando calmamente, cantando meus hinos, sem medo algum. Quando, de longe, eu percebi uma movimentação numa encruzilhada mais à frente. Notei que havia um carro parado e pessoas. Notei que eles estavam acendendo tipo alguma vela, alguma coisa desse tipo, velas e tal. E eu, por precaução, eu comecei a andar mais devagar, né, para esperar que eles, não sei o que eles estavam fazendo ali. E estava um pouco distante, mas dava para visualizar que tinham pelo menos 3 pessoas fazendo isso. Então foi rápido, questão de alguns minutos. Eles fizeram o que tinham que fazer e saíram no carro. E deixaram lá, que eu vi, velas acesas. Fui me aproximando, me aproximando. Quando eu cheguei na encruzilhada, eu notei que tinha uma tigela de barro, uma imagem de uma entidade, que eu não sei dizer qual era, mas bem sinistra mesmo, com pés de bode e tridente e tudo. Tinha um gato preto morto, degolado dentro dessa tigela, e muita vela preta, vermelha, cachaça. E eu, curioso que fui, que sou, parei e observei, olhei, né? Mas eu repreendi. Eu falei assim em tom de voz alta, estava repreendido no nome de Jesus e tal, e saí, fui embora, né? Repreendi e fui embora. De repente eu sinto uma vontade, uma coisa muito. Aquela vontade que você não consegue segurar, de olhar para trás. Irresistível aquela vontade. E eu, não vou olhar, eu não vou olhar, que eu sabia que isso era alguma coisa no meu subconsciente já estava avisando que era algo. De repente, a encruzilhada num lugar super deserto, escuro, muito escuro, mato de um lado e mato do outro. De repente, deu um vendaval daqueles que parece um tornado, muito forte mesmo. Mas aí eu não consegui resistir, aí eu olhei para trás. O que eu olhei para trás, eu tive, que eu acho que até hoje, o maior susto que eu já tive na minha vida. Ali no local que estava aquele trabalho, tinha uma sombra, uma coisa negra gigantesca, tinha uns 2 metros ou mais, com os olhos vermelhos, como se tivesse fogo dentro dos olhos. Só dava para ver os olhos, e essa coisa começou a rir, a dar gargalhadas bem alta. Até então eu estava paralisado de medo olhando aquilo. Só que aquilo não se conteve em estar gargalhando e rindo. Aquilo começou a vir em minha direção como se viesse flutuando. Não tinha, os pés não tocavam o chão.
Eu soltei a Bíblia, eu saí correndo, saí embolando no chão. Eu sei que eu corri como eu nunca corri na minha vida. E quanto mais eu corria, mais eu escutava aquela gargalhada atrás de mim, como se estivesse próximo de mim. Eu sei que antes de chegar em casa, eu caí muitas e muitas vezes. Cheguei em casa todo arrebentado. Aí na época meu padrasto era vivo, eu falei com ele, eu expliquei o que aconteceu. Aí se juntou eu, ele e um vizinho que estava lá na frente e fomos resgatar a minha Bíblia que tinha ficado no meio do caminho. Por incrível que pareça, quando a gente voltou, é, aquele trabalho, aquelas coisas ali, não tinha mais nada. Tinha sumido completamente. Como se alguém tivesse pego, não sei. Eu sei que a gente voltou e consegui achar minha Bíblia. E depois desse dia, eu só vi a minha namorada mais durante o dia. Ou quando eu ia de bicicleta e voltava cedo da casa dela, porque eu não tinha outro caminho, só tinha esse. E eu fiquei realmente traumatizado. Aquela entidade, não sei se foi proteção de Deus, mas aquela entidade era uma coisa macabra. Era algo negro, um verdadeiro demônio. Então depois disso eu nunca mais me arrisquei em passar por aquele local. Fiquei sabendo de outros avistamentos nessa mesma encruzilhada de outras pessoas que passaram por ali. Mas nada parecido com o que eu vivenciei. Boa noite, Ellen. Boa noite a todos do canal Dois Mundos Paralelos. Então, o que eu tenho para contar para vocês são duas situações com a mesma pessoa, ou seja, meu pai. Meu pai faleceu em 2000 de cirrose. Começou a beber muito moço e bebia, enfim, bebia muito. Nunca perdeu um dia de serviço, é fato, mas bebia. Veio desencarnar com 59 anos. Mas era um bom pai, era um ótimo avô, era louco pelos netos. E era muito pegado a mim e aos meus filhos, que são os netos, né? E principalmente a casa dele. Tanto que ele se separou da minha mãe, mas não saiu da casa. Minha mãe foi obrigada a sair. Certa vez, assim, após ele ter falecido, acho que um mês, não estou recordada quanto tempo, eu sei que foi pouco tempo. Minha mãe estava passando no corredor do quarto da minha irmã para o quarto dela, que era na frente, e passava pelo quarto do meu pai, cada um tinha seu quarto. E entre meio os quartos tinha um banheiro. Meu pai segurando no batente do banheiro, né, no corredor, mas segurando o batente do banheiro. Com o braço esticado assim, com a mão espalmada, pensando assim, parado, pensando. Minha mãe falou assim: Cido, o que você está fazendo aqui? Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu moro aqui, ó. Pergunta besta. Cido, você não pertence mais a esse plano, Cido, você morreu. Que morreu que nada, morreu seu nariz. Você não tá me vendo aqui? Como que você fala que eu morri? Cido, vai descansar, Cido. Você não tem mais que estar aqui. Procura seu rumo, Cido. E a minha mãe já começou a ficar nervosa também e querer bater boca com ele, né? Como eles faziam sempre. Tô morto o seu nariz. Você não tá me vendo aqui? Como que eu tô morto? Morri nada. Moro aqui, não vou sair daqui. Não vou sair daqui. E minha mãe tentando fazer minha mãe tentando fazer ele cair em si, que ele já estava morto. E ele negando que estava morto, não estava morto. Eu tô muito vivo, tô mais vivo que você. Tá. Minha mãe deixou de bater boca com ele, virou as costas e foi pro quarto dela, que era seguindo em frente. O quarto dela dava num terraço. Que ela virou de costas assim
que ela virou para olhar, ele não estava mais. Isso foi uma vez que ele apareceu. Aliás, para ela, nessa casa, ele só apareceu essa vez. Outra situação com meu pai foi a minha filha, em 2003, ele faleceu. Em 2003, minha filha estava... 2002, minha filha estava grávida. Pouquinho tempo de gravidez. Minha casa era 3 cômodos. Era a cozinha, o quarto deles e o meu quarto. Não tinha sala. No quarto das crianças tinha 2 camas, cada um na sua, né? Nós todos estávamos sentados na cama, na minha cama assistindo filme. Nem lembro que filme que era. Eu, minha filha, meu genro e meu filho caçula. Todos sentados na cama, na ponta da cama assim, virado pra televisão que ficava no meu quarto. Porque minha filha sentiu vontade de fazer xixi, foi no banheiro. Levantou pra ir no banheiro. Quando ela levantou pra ir no banheiro, que ela chegou na porta do quarto, que dava pro quarto dela, ela deu um grito. Falei, o que foi, Estela? O vô, mãe. O que tem seu avô? Tá ali, ó. Sentado na minha cama, olhando pra mim. E eu saí, eu já comecei a chorar, né? Eu saí na porta. Aonde, Estela? Ali, mãe, a senhora não tá vendo ele. Aonde, Estela? Me mostra. E ela colocou a cabeça assim, no peito do meu genro. Ele era muito alto. Era não, ele é. Com a cabeça no peito dele. E ele tentando acalmar ela. E ela só chorava. E ela falava, ele tá ali, ele tá vindo, mãe. Ele tá vindo, mãe. Ele tá vindo, mãe. Ele tá vindo no meu encontro, mãe. E eu olhando, não via nada. Que aí ela tirou, ela olhava e colocava o rosto de volta no peito do meu genro. E ele falou, Estela, se acalma, olha, não tem nada. Tem, ele tá ali, ele tá vindo. Que eu comecei a chorar, falei, pai, eu queria ver o senhor, não sei o quê. Mas eu não tendo dom, não adianta, né? Que aí ela virou assim, ele tinha sumido também. Ele vinha várias vezes, várias noites, né, pra ver os netos. Eles acordavam com ele passando a mão no cabelo deles, né? Várias vezes meu filho e ela falavam que sentiu alguém sentado na cama, passando a mão no cabelo deles. Então é isso. E várias vezes ela viu ele. Depois que ela teve neném, ela não viu mais. O meu neto agora está com 18 anos. Então é isso, meus queridos, meus amores e amoras. É o que eu tinha, né? Tem mais alguns relatos da minha mãe. Mas tem um que eu tenho muito medo, que eu não gosto nem de lembrar, nem de pensar nele, quanto mais falar. Então, boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Ellen, obrigada a todos. Me chamo Júlio César, tenho 55 anos, moro no Rio de Janeiro e sou fã do canal da Ellen, uma pessoa que eu prezo muito de coração, que eu sei que tem credibilidade e aceitação. O relato que eu vou contar aconteceu no final da década de 70, quase início da de 80. E aconteceu com a minha tia e com meu primo, ambos hoje já falecidos. Eu sou cria do bairro de Realengo, aqui no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro, no subúrbio. E esse bairro fica cerca de 40 quilômetros do centro do Rio. Naquela época, final da década de 70, mais ou menos 78 ou 79, não me recordo bem, eu me lembro que era um mês de junho, porque estava frio aqui no Rio de Janeiro. E a minha tia vinha aqui visitar-nos de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias.
Então já era marcado. Ela chegava sempre na hora do almoço, almoçava, passava a tarde. E eu me lembro do detalhe que ela tinha sempre uma hora fixa para sair, porque era o último trem saindo de Santa Cruz, que é no final da malha ferroviária, e era o último que iria para a Central do Brasil, de domingo. Consequentemente, ele iria passar em Realengo. É uma viagem de trem que dura meia hora, exatamente meia hora, entendeu? E, como de costume, ela despediu-se, nós a levamos até o final da rua. Ela pegou a pista, que é a chamada Estrada Urucânia, que daria reto, andando em linha reta, chegaria na estação de trem. Foi o que aconteceu. Naquela época não havia comunicação de celular, não havia tanta interação como é nos dias de hoje. Então nós só fomos saber do ocorrido posteriormente, 15 dias depois. Quando ela chegou, eu lembro que era uma festa. Eu era muito amigo do meu primo, né? Ele era mais velho do que eu, 6 anos. Se estivesse vivo hoje, estaria com 61 anos. E ela era a irmã mais nova do meu pai. Minha tia é muito bonita, tanto de rosto como de corpo. Eu tinha uma admiração muito grande por ela, até porque eu passava as férias lá na casa dela, as férias escolares, entre o mês de julho e final de ano. E eu era muito apegado à minha tia. Então eu lembro que na hora do almoço, ela relatou uma coisa muito estranha. Então agora eu passaria a contar como ela contou, e eu lembro dos mínimos detalhes do que ela contou, até porque eu conhecia o local onde nas férias eu passeava muito com meu primo por lá, e tenho em mente o prédio onde ela morava, era o bloco 55. Então era muito nítido ouvir e vivenciar a experiência como se eu estivesse no local. Então passaria agora a contar da forma como ela contou. Nós pegamos o trem, a viagem não demorou, o trem estava vazio, como é costume domingo à noite naquela época. Eu e Paulo, como chamava meu primo. A minha tia chamava-se Eunice. Esqueci de contar esse detalhe no início, mas está em tempo ainda. Então minha tia Eunice contou que ela e Paulo, meu primo, saltaram no Campo de Marte, que é uma área militar ao lado da estação, em Realengo, muito conhecida hoje, muito conhecida, onde ficava a escola de equitação do Exército. Ela atravessou a primeira parte, atravessou a segunda e entrou na rua Capitão Teixeira, tá? O bloco 55 fica no final da Capitão Teixeira. Ali depois já começa o bairro Jardim Novo pela parte de trás. Ele passa lateralmente, o bairro Jardim Novo, onde eu nasci e morei, e onde tenho parentes lá até hoje. Mas no final da rua começava a parte de trás do Jardim Novo. E havia rumores naquela época de um morador, uma pessoa muito fechada, muito introspectiva. Havia o boato que ele virava lobisomem. Mas, pasmem, não mexia com ninguém. Não mexia com ninguém, como vocês irão comprovar ao término do relato. Então, pela hora que era, havia uma regra no condomínio, onde sempre depois das 22 horas, aquilo que nós entendemos como 10 da noite, a parte da frente do condomínio o síndico fechava. Todo morador deveria ter a chave do portão de trás, porque a da frente ficava aberta até às 22 horas, o síndico fechava e todos teriam que ter a chave do portão de trás para adentrar o condomínio e cada um irem para suas respectivas casas. A minha tia morava no 5º andar, no 501. Hoje, outra pessoa habita lá. Eles venderam esse apartamento antes da minha tia morrer, falecer. E o que acontece? Ela falou: Paulo, nós vamos por trás porque já passa das 10, já está fechado.
vamos cortar pela quadra para poder a gente chegar em casa. Quando chegou na praça, perto da Rua do Jambo, é uma rua conhecidíssima lá até hoje, eles ouviram ao longe um uivo muito forte. Minha tia conta que quando ela ouviu o uivo, ela associou o que estava ouvindo ao que as pessoas estavam comentando. E ela falou exatamente o seguinte: ainda bem que a gente está passando por trás e o barulho é pela frente. Vamos apertar o passo para que a gente chegue antes da gente encontrar essa coisa que as pessoas estão falando. Elas apertaram o passo e começou uma ventania. Ela disse que lembra bem desse detalhe. Começou uma ventania. Junto com essa ventania, não se via ninguém na rua. Eram quase 10h30 da noite. Aí ela falou para ele: a chave está contigo? Dentro da tua bolsa? Ele falou: está sim. Pega a chave, separa logo a chave para a gente entrar rápido e subir, porque eu não estou sentindo uma energia muito boa. A minha tia era uma pessoa muito sensitiva. Quando eles chegaram ao portão, a preocupação era com as laterais, aonde havia becos de onde o perigo poderia vir. Abriu-se logo o portão. O erro deles foi abrirem o portão sem olhar para dentro do condomínio. Porque se tivessem feito isso, eles voltariam e só voltariam para lá de manhã. No desespero para adentrar o condomínio, entraram de frente e deram as costas para o condomínio para fecharem o portão. Quando guardaram a chave, havia uma entrada para a esquerda, para os apartamentos com final par, e para a direita, para os apartamentos com final ímpar. O deles era o 501, volto a falar. Como consequência, ao virarem para a direita, automaticamente olhou-se para a esquerda. E sentado a menos de 10 metros, ou melhor, agachado a menos de 10 metros, aquele cachorro enorme, com cabeça de cão policial, mas totalmente negro e com os olhos vermelhos. Já não havia tempo hábil para retornar para a rua. Travaram. Os dois travaram. O cérebro não consegue mais processar nada. Vai para frente, não vai para trás. Não sabia mais como agir. Mas alguma coisa precisava ser feita. O bom da situação foi que ele apenas levantou a cabeça, tomou um susto com eles e olhou fixamente para os dois, com aqueles olhões vermelhos. Pareciam duas brasas de fogo. Eles foram escorregando as costas pela parede, bem devagarzinho. Ela colocou o meu primo por trás dela, numa atitude de proteção, e foram chegando perto da subida da parte ímpar. O bicho olhou diretamente sem esboçar uma reação. Felizmente aconteceu isso. E começaram a subir os 5 lances de escada até chegar no 5º andar. O medo deles era estarem sendo seguidos. Chegou uma hora em que o desespero foi tão grande que eles olharam entre o vão de acesso para ver se havia alguma sombra, algum corpo que dava para ver, e ele não estava lá, acompanhando eles. Foi um alívio. Já mandaram pegar logo a chave da entrada do apartamento para poder entrar o mais rápido possível em casa. E foi o que aconteceu. Mas o desespero era tão grande que não conseguiam achar o buraco da fechadura devido ao nervosismo. E como consequência, demorou-se um pouco para abrir. Mas enquanto a minha tia abria, Paulo vigiava para saber se ele estava subindo. E não estava. E ele avisou a minha tia: ele não está subindo. Minha tia teve um pouco mais de calma, conseguiu achar o buraco da fechadura,
abriu a porta e imediatamente trancou-a. Seu marido, Manuel, estava deitado no quarto. Não ouviu a hora que ele chegou. Mas uma coisa aconteceu. Quando já estavam sentados, se refazendo do susto e do nervosismo, a grande sombra negra projetou-se na porta. Felizmente, não mexeu na maçaneta, apenas ficou em pé na porta. E depois desceu e desapareceu. Minha tia já ia chamar Manuel, militar, aposentado, com arma em casa, para poder fazer a defesa da casa e da família. Mas qual não foi a surpresa da minha tia? Ela conta-nos que, logo depois que ele desceu, foi escutado um barulho no portão principal, o de frente, que fechava às 22 horas, e a rua estava próxima. E quando eles olharam para a rua pelo outro lado, já de fundo para o Jardim Novo, aquele grande cão estava atravessando a rua em pé, andando igual uma pessoa. Atravessou a rua, pulou um quintal, deixou de ser visto e logo depois os porcos desse quintal começaram a grunhir e a gritar. Mas foi pelo incômodo, porque logo depois, 10 minutos depois, o Paulo ficou olhando, me saiu um homem ressabiado e, consequentemente, olhando para cima, uma atitude de desafio, e foi para os fundos, sumindo da vista de todos. Então minha tia, a partir desse tempo, tomou outras precauções para continuar a vir de 15 em 15 dias em nossa casa. A primeira delas foi pontual, porque ela passou a sair de casa mais cedo para pegar o portão frontal, que fechava às 22 horas aberto. A segunda é que toda vez que ela precisava chegar mais tarde, ela pousava onde ela estava e não mais, veja bem, não mais, chegou após as 22 horas em casa. Então, até ela falecer em 94, ela contava muito essa história pra gente. Então eu ouvi muito e sempre que via, revivia, porque era um lugar que fez parte da minha infância e, como consequência, toda vez que eu passava no local eu lembrava, eu visualizava, imaginava e tirava as conclusões daquela noite de medo, noite de pavor. Felizmente teve um desfecho respeitoso. O ser que apareceu para elas não atacou, não cercou, não feriu, entendeu? Só ficou na memória e no trauma, no imaginário do meu primo e da minha amada tia Eunice. Foi um prazer passar esse relato para vocês, que eles possam de alguma forma contribuir no entendimento, que é o que conta para nós quando a gente se depara com o sobrenatural. Muitas das vezes não é explicado, é sempre caçoado, poucas pessoas acreditam, mas eu posso afirmar para vocês, eu tenho um relato com o canal da Ellen, o sobrenatural existe. E tudo que me contam, quando tem relevância, eu acredito muito. Esse foi o relato da minha tia Eunice. Espero que agrade a todos. Forte abraço e uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Dalila, sou aqui de Brasília e eu também já contei alguns relatos e o que mais me marcou foi a Mulher de Branco, a qual a Ellen já gravou, né? No canal dela. Foi muito marcante essa situação na minha vida. E como a gente vai participar, né, dessa fogueira, eu quero contar alguns relatos, são pequenos, né, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo mesmo, ok? No outro relato, eu tinha falado para vocês que eu trabalhava no hospital, no centro de Brasília. E lá teve uma situação que, quando a gente ia no horário de almoço, né, nós tínhamos uma hora de almoço,
Eu trabalhava na lavanderia, depois que eu fui para a central de serviço. Então, a gente trabalhava na lavanderia e tinha um horário de almoço. Aí, nesse horário de almoço, a gente geralmente ia lá para fora do hospital, em frente ao pronto-socorro. Mas como tinha muita movimentação, o pessoal lá do hospital pediu para que nós fôssemos, ao invés de ficar lá na frente, né, a gente fosse procurar outro lugar. Então a gente optou, né, juntava aquela galera para ficar conversando. Então a gente optou para ir para o outro lado do hospital. Só que no outro lado do hospital ia uma rampa assim lá para baixo, era um necrotério. Só que a gente não sabia. E ali juntava aquela turma e tal, e aí foi minguando aquelas pessoas, era uma turma de 5 pessoas, aí de repente ia só umas 4, então teve uma vez que só foi eu e minha amiga, Andréia. E a gente estava ali conversando, e sempre quando a gente ia, passava, né, aí via o rapaz, né, cumprimentava a gente e tudo mais. Aí como ele estava vendo a gente constantemente, ele contou uma história pra gente que um dia ele trabalhava à noite, no turno da noite, né? Ele é da limpeza. Então ele falava que quando ele começou a trabalhar à noite, todo dia ele viu uma mulher normal, sentada, assim lá perto, assim, indo para descer para o necrotério, só que ela ficava um pouquinho mais adiante. E aí ele cumprimentava a moça, né? Ia fazer seu serviço. E aí foi um dia. Ele pensou, eu vou perguntar o nome dela, né, e tudo mais, para fazer uma amizade. Não sei se era o horário de almoço, o horário lá dela, né, de estar ali. E ali ele disse que todo dia, e quando ele pensou em perguntar o nome da moça, para conversar com a moça, né, ela já não aparecia mais lá. E ele perguntou quem era aquela moça, né, perguntou ali por segurança. Falou, aquela moça que ficava ali sentada, quem é? Ele falou, não fica ninguém aqui sentado, não. Aí ele, não, assim, aí falou as características da moça, e o rapaz falou que não tinha ninguém com aquelas aparências ali. Então ele disse que ficou com receio, com medo, né? Que ele falou, será que eu vi um fantasma, né? E ela sempre com a mesma roupa, né? Parecia uma pessoa normal. O outro relato também, que eu já havia contado aí, eu morava numa chácara ali no Pedregal. E aconteceu um fato, minha mãe tinha um namorado, isso já é outra história, tá, gente? A gente morava na chácara e a gente sempre lá de aluguel, e era uma situação muito difícil, né? E onde ocorreu essa história da mulher de branco, que a Ellen gravou o relato. E aí, quando teve sim, minha mãe namorava com um rapaz, né? E ali ele vinha sempre que podia, né? Ele trabalhava, então sempre que podia. Eu deveria ter uma faixa de uns 12 anos, e sempre que ele podia, ele vinha, né? Na nossa casa, ficava ali com minha mãe e tudo mais. E aí, um certo dia, a gente descobriu que ele tinha outra mulher, né? Essa menina, molecona, né? A gente ali conversando com o outro, sempre mantendo aquela amizade, e aí descobrimos que ele tinha outra mulher. E aí a gente foi contar para minha mãe gostava muito do rapaz, e virou aquela situação toda. E ali foi tudo descoberto, e aquela mulher esteve lá em casa. Só que, como era chácara, era cercada assim de arame farpado, né? E nós ficávamos nos fundos da chácara. Então a mulher veio pelos fundos, discutiu lá com minha mãe, enfim, um bocado de coisa. E quando essa mulher saiu, era à noite, vamos supor, uma faixa de 8 horas da noite, né? Aconteceu essa situação toda, o pessoal lá discutia, essa mulher foi embora. Quando a gente entrou para dentro de casa e conversamos sobre a situação, minha mãe muito chateada, nervosa. Então ali, como eu tinha o meu sobrinho, que a gente considera como irmão, ele era pequeno e eu fui preparar, se organizar a janta para ele, esquentar a janta. Gente, encheu de mosca naquela cozinha, e a cozinha estava limpa, né? Dizia assim, tá sujo, tinha coisas. Não tinha.
né? E encheu de música, aquela música iada, e a gente ficou desesperado. E eu, mãe, o que que é isso? O que que é isso? Só tava eu, minha mãe e esse meu irmãozinho. E aí a gente e foi tanta música. Eu, mãe, o que que é isso? O que que é isso? E depois a gente descobriu que essa mulher mexia com o negócio de macumba, essas coisas, né? E minha mãe falou, isso só pode ser macumba. Né? Então foi uma situação muito aterrorizante. Eu não sei de onde é que vieram aquelas moscas. Da mesma forma que elas surgiram, elas desapareceram. Então a gente tinha, hoje, graças a Deus, eu sou evangélica, mas antes a gente tinha costume de rezar o terço, aquela coisa. Então a nossa primeira providência foi rezar o terço, né? Minha mãe largou desse homem devido à situação. E aconteceu isso, foi assim, muito marcante, sabe, na nossa vida, porque foi algo assim inesperado, coisa assim, quer dizer, mosca à noite, né, assim, aquele enxame de mosca, foi algo assim muito estranho, né, que aconteceu. Isso até hoje, eu e minha mãe, a gente lembra disso e não tem uma explicação, né. Nessa mesma casa também aconteceu situações que a gente ouvia passos, né, assim, do lado de fora tinha uma areazinha, né, e lá a gente, quando a gente ia dormir, tinha uma areazinha, e ali a gente ouvia muitos passos, pessoas chamando pelo nome da gente, né, e assim, era uma situação bem complicada ali, a gente não tinha, assim, conhecimento, assim, que hoje eu tenho, né, assim, questão do mundo espiritual, mas era algo, assim, muito assustador, quando eu morei ali naquela casa, foi algo assim muito... Eu não chego a dizer, era mal assombrada, mas muita coisa aconteceu ali, né? E algo assim muito estranho, né? Eu também vou contar outra situação que aconteceu já na casa onde eu moro. Meu filho, ele tem 14 anos já, na faixa assim de uns 10, 11 anos, pré-adolescência, né? Então, meu filho, ele tem um dom de visão. Como vocês sabem, nós somos evangélicos, e meu filho tem dom de visão. Aí, teve um dia que eu achei ele meio estranho, porque a mãe conhece, né, o filho, e eu achei ele meio estranho, assim. E eu falei, o que foi, Ismael? E ele disse que estava com muito medo, né? E aí ele falou bem assim, ai mãe, eu não aguento mais isso. Eu falei, o quê? Que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Aí eu falei para ele, o que está acontecendo? E ele falou bem assim, mãe, é como se fosse uma pessoa encher a mão de cascalho e jogar, sendo que o meu quarto é do lado do quarto dele, eu não ouvia nada. Como se a pessoa enchesse a mão de cascalho e jogasse assim por cima da telha e via aquele tchua de uma vez. E aí ele falava que escutava isso, e uma vez ele escutou uma pessoa chamando ele no corredor, porque é assim, o meu quarto, o quarto dele, do lado de fora tem um corredorzinho para vir pro muro. Então ele falou que tinha uma pessoa chamando e falava assim, vem pra cá, vem aqui fora, né? Só que ele falou que era como um sinal assim de estática, como se fosse um rádio, mas chiava, se ele falar, chiava assim, falar, vem pra cá, né? Então, essa coisa, essa perturbação chamando ele lá, e ele disse que ficou com muito medo, né? E ali eu abracei ele e falei, não, meu filho, calma, nós vamos orar, né? E ali nós entramos em oração, orei pela vida do meu filho, e sendo que até eu mesmo também fiquei assim bem, né, espantada, quase não dormi à noite, né? E eu fui lá deitar com ele, fiquei lá com ele, e ele conseguiu dormir, mas quando eu voltei, que eu fui para minha cama, eu fiquei pensando, não consegui dormir essa noite, pedi muito a Deus, e são coisas assim que acontecem, né? E muitas das vezes ele fica assim, mãe, a senhora me chamou? Ele assim, eu falo, misericórdia, sem Jesus tem poder, e muitas outras coisas assim que acontecem, né? Mas que a gente venha se apegar a Deus, para que esse mal não venha prevalecer, né, sobre nossas vidas. E são esses meus relatos, situações assim, muitas pessoas falam, né, assim, as pessoas falam que eu tenho o dom de ver coisas, enfim, essas coisas. Mas eu só mesmo sou serva de Deus, e só mesmo assim
que acontecem essas coisas, eu não sei por que sempre acontecem essas coisas comigo, mas acontece, a gente vai levando, né? Pedindo força a Deus e graça. Viu, gente? Muito obrigada. Que vocês tenham uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. Um beijão, tchau. Esse relato que eu vou contar, ele aconteceu no ano de 1996, na estância de Águas Claras, no município de Viamão, Rio Grande do Sul. Era um acampamento de Páscoa, geralmente eram acampamentos de 3 dias, e eu fazia parte de um clã de pioneiros. O que seria um clã de pioneiros? Clã de pioneiros é um ramo do escotismo de jovens de ambos os sexos, de 18 a 21 anos, que visa fazer atividades para servir a comunidade. Então, nós tínhamos pedido permissão uns meses antes para acampar nesse local, que era uma estância, e o nosso clã tinha entre 10 a 15 membros. Então nós pegamos um ônibus, fomos para lá, descemos na estrada e caminhamos até a estância. Caminhamos por 1 hora ou 2, e quando chegamos no local, nós nos apresentamos para o proprietário, que já estava nos aguardando. Após ter feito isso, nós rumamos para o local onde nós montaríamos o acampamento. Nós fomos procurar um lugar para montar a nossa barraca. Nós tínhamos um barracão do exército, as antigas barracas de lona, verde oliva, e alguns levavam a lona e outros levavam os equipamentos, né, os ferros da barraca. Então caminhamos entre campos e clareiras até chegar no local. Quando chegamos num determinado local que era bem afastado da estância, né, limpamos ali então e montamos esse barracão. O tempo estava bem nublado, quando nós chegamos o tempo estava bem cinza, bem nublado. Mas nós chegamos numa sexta-feira, fizemos as nossas atividades e transcorreu tudo bem, apesar do tempo estar nublado. No sábado, o tempo estava mais nublado ainda, mas mesmo assim durante o dia a gente continuou fazendo as nossas atividades seguindo a nossa programação, mas à noite começou a relampejar e uns trovões assim ao longe, anunciando que mais tarde viria chuva. E o presidente do nosso clã, ele falou para nós assim: olha pessoal, vamos fazer o seguinte, provavelmente vai vir chuva de madrugada e vai ser temporal e nós não podemos ficar aqui. Nós vamos ficar ilhados aqui nesse local porque é uma baixada. Então vamos desmontar esse barracão e o grupo vai levar a barraca desmontada, alguns vão levar os ferros e outros as mochilas. Tu e mais 2 fiquem aqui no local desmanchando as pioneirias. As pioneirias eram mesas e alguns utensílios que nós fazíamos com taquara e sisal. E aí o pessoal subiu, eu me lembro que eu fiquei com 2 colegas ali, né, o Érico e o Celso, nós ficamos desmontando as pioneirias e ficamos preparando a janta. Então nós tínhamos um panelão e nesse panelão a gente estava fazendo um carreteiro com ervilha, milho, guisado, né? Tava preparando ali, né? Porque o pessoal voltaria para jantar ali no local. E já era passado das 23 horas, quase meia-noite. Nós tínhamos feito uma mesa de taquara e um fogão de barro. E ali estava sendo preparada essa comida. O local estava sendo iluminado por um antigo lampião a querosene, aqueles antigos lampiões de querosene, que eram abastecidos com querosene. E ele estava pendurado no galho de uma árvore, né? Dessa árvore próxima ali que nós estávamos acampados, né?
E enquanto o Érico e o Celso ficavam tirando o cinzal das taquaras que eles tinham desmanchado o pórtico e algumas coisas ali, eu estava dando uma atenção à comida. Nisso, numa das partes da mesa, que era uma mesa comprida de taquara, assim, com uma esteira de taquara que nós fizemos, que nós condicionávamos outras coisas ali, mas até nesse momento já não tinha mais nada ali, a não ser a panela num canto, no fogão de barro, né? Do nada, pula um imenso cachorro negro, que se ficasse de pé seria do nosso tamanho. Pulou em cima dessa mesa de taquara que nós usávamos, né, para deixar as coisas. Do nada ele surgiu ali em cima. O pelo dele era tão lustroso, tão brilhoso assim, que refletia a chama do lampião no pelo do animal. Focinho longo, orelhas compridas também. Era um grande cachorro, era um cachorro negro mesmo, um grande cão negro. E com as patas esparramadas em cima da mesa, nós encarava de forma ameaçadora, né? E nós estávamos de uniforme, com aqueles uniformes característicos, né? De bermuda e meia na canela. E nós usávamos faca, e eu me lembro que eu estava com uma faca na cintura, um punhal de 2 fios, e aí a primeira coisa que me veio na cabeça pronunciar foi a palavra lobisomem. Eu pronunciei a palavra lobisomem, eu disse, nossa, isso é um lobisomem. E tirei a faca da cintura, e os meus colegas estavam um pouco atrás de mim, e eu botei assim, eu peguei o punhal tirando da bainha e postei na frente do meu corpo, assim, em direção a esse bicho. Ele nos encarou ali por quase 1 minuto, e de forma ameaçadora ele pulou de cima da mesa e correu para o campo. Os meus colegas, o Érico e o Celso, eles ficaram perplexos, assim, sem saber o que falar. Nós não contamos para o restante do grupo o que tinha acontecido, depois que eles voltaram para jantar. E foi tudo muito rápido. Isso se deu no ano de 1996, no município de Viamão, na estância de Águas Claras, quando eu fazia parte do grupo escoteiro Brown City, numeral 89RS, da região metropolitana de Porto Alegre. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse relato que aconteceu há quase 30 anos atrás, da época que eu era escoteiro. Este é mais um relato também da época dos escoteiros. Eu era chefe de escoteiros no Estádio Olímpico do Grêmio Futebol Clube, no início dos anos 2000. Nós fazíamos parte do grupo escoteiro Bento Gonçalves, de numeral número 15. Então, o grupo de escoteiros da extinta Escola Cruzeiro do Sul, o grupo escoteiro Charruas, de numeral número 3, nos convidou para fazer um acampamento também de Páscoa, um feriadão de Páscoa, na estância do Bento Gonçalves, onde morou o general Bento Gonçalves, uma figura conhecida aqui no estado do Rio Grande do Sul. E era uma casa de distância no município de Cristal. Então nós dirigimos para o local em ônibus, né? Então eram 2 grupos escoteiros que iam acampar nesse local. A casa de distância do Bento Gonçalves, do general Bento Gonçalves, a qual ele residiu antes dele ir para a Revolução Farroupilha, também foi cenário e palco das filmagens da novela Das 7 Mulheres. Era uma casa de distância situada no meio da estrada. Passava uma faixa, uma autoestrada na frente da casa. Uma casa de imponência, estilo colonial. E
E em volta era muito campos, né? Muitos campos e campos de longas extensões, né? Bom, eu lembro que os chefes ficaram próximo à casa, os lobinhos, que eram os menores, que eram as crianças de 7 a 11 anos, também ficavam dentro da casa, né? Os escoteiros foram acampar num canto, os escoteiros sêniores foram para um outro local e os pioneiros foram para um outro espaço, todos bem afastados do local. Bom, à noite, quando o pessoal se reuniu para fazer algumas atividades de integração, tinha um jogo chamado Caça-Banderola. Cada patrulha de escoteiro ou sênior, composta de 6 a 8 jovens, tem uma banderola, que a gente chama de banderola, que é um pedaço de pau com uma bandeira de feltro ou couro. No caso dos escoteiros, tem nome de animais da região, e no caso dos sêniores, nomes de acidentes geográficos ou tribos indígenas do Brasil, das regiões brasileiras, né? Então, o que acontecia? A atividade seria a seguinte: já de noite, eu e outro chefe, nós esconderíamos essas bandeirolas no meio do mato, iluminadas por uma lanterna, em pontos diferentes. E esses guris, eles ficariam próximo à casa, de um determinado ponto, até eles ouvirem um apito e saírem para caçar as bandeirolas, né? Só que cada patrulha tinha que capturar a sua bandeirola, tinha que resgatar a sua bandeirola e capturar as bandeirolas das demais patrulhas. Ganhava a patrulha que capturasse mais bandeirolas e salvasse a sua. Bom, isso eram umas 20 horas da noite já, e a garotada saiu no meio do campo, atravessando a faixa. E nós ficamos ali, na volta da casa, né, dessa casa à distância aí, tomando um café, e daqui um pouco chegou 4 meninos e falaram assim: nós estávamos rastejando lá no meio do mato, próximo a um riacho. De repente veio uma voz bem grossa e falou: o jogo acabou. E aí nós falamos assim: tá, mas nós não descemos para lá, o jogo não acabou ainda, iniciou há pouco. Mas quando nós chegamos perto de uma figueira lá próximo à cerca, uma voz surgiu de trás de uma árvore e falou que o jogo tinha acabado, que era para nós voltarmos. E aí esses guris não quiseram descer mais para lá, né? Bom, essa foi a primeira situação que aconteceu meio estranha. Tinha ido um pai de um dos garotos, tinha ido junto nesse acampamento, e ele tinha levado uma rede e estava deitado nessa rede. Daqui um pouco ele começou a falar, como se ele tivesse incorporado um espírito, e ele começou a falar que aquela ali era a propriedade dele, que cuidassem do local, que ele nos permitiria ficar naquele lugar ali acampado, mas que nós cuidássemos do local. Foi meio estranho, mas aconteceu, né? Isso de noite, quase 9 horas da noite. Tinha um garoto que ele ia se tornar escoteiro, então ele ia fazer investidura escoteira, ele ia ganhar o lenço do grupo e ia se tornar um escoteiro oficialmente. Então nós tínhamos que preparar o local onde ia ser feita essa cerimônia. Eu e mais um chefe, nós descemos uma estradinha no meio do mato, que ela era acompanhada por uma estrada de pedras, uma mureta de pedras assim, de 0,5 metro, que ia até o meio do mato. Então nós descemos e encontramos uma árvore, uma copa imensa, uma árvore mais que centenária. Nós colocamos ali então a bandeira do Brasil, colocamos um tronco com uma machadinha cravada, uma Bíblia, fizemos um altar de cerimônia, né? E quando toda a tropa estava reunida ali, já próximo à meia-noite,
que o garoto foi trazido pela patrulha dele com os olhos vendados para fazer a promessa. Deu uma ventania e o local estava sendo iluminado por 2 tochas. As 2 tochas apagaram no mesmo momento. A bandeira do Brasil foi arrancada de onde ela estava amarrada, ficou uns segundos no ar e depois foi jogada no chão de forma violenta. E nós todos saímos correndo dali, né? Aí no outro dia, nós comentando com o caseiro, ele disse: não, onde vocês estavam era um cemitério de escravos da casa. O local lá onde vocês estavam, lá embaixo, lá no meio da clareira, lá naquele terreno que tem um muro de pedra, lá era o cemitério de escravos. Nessa madrugada, também se aproximava um temporal e nós tínhamos que avisar a tropa sênior que eles subissem e acampassem próximo à casa, porque no local onde eles estavam acampados eles ficariam ilhados também. Então eu estava acompanhado de mais 3 adultos andando no meio de uma estrada de chão batido, ao meio aos campos. Tinha uma certa luz naquela noite nublada, né, que dava para avistar ao longe a estrada. Nós vimos um cachorro pastor alemão sentado no meio da estrada. Então nós falamos: pessoal, vamos todo mundo vamos costear aqui, né? Vamos pelo acostamento, e se ele vier na nossa direção, a gente sobe e corre para os campos. E ele sentado, lembrava um cachorro pastor alemão, e então quando nós nos aproximamos, assim, uns 5 metros dele, ele ficou de pé e começou a correr na nossa direção. Aquela corrida que ele jogava as patas para frente e para trás com muita velocidade. Quando ele chegou a uns 3 metros de nós, ele deu um salto e foi virando fumaça no ar. Todos nós vimos isso. É uma coisa muito estranha e bizarra. Depois, nessa mesma noite, após a gente ter trazido a tropa sênior até um local mais seguro, de chuva, né? Caiu um temporal. E nós montamos algumas barracas próximo da casa. E enquanto caía aquela chuva torrencial, nós ouvíamos passo de cavalo andando em volta das barracas, e não tinha cavalo ali naquela região. A noite inteira alguém ficou andando a cavalo em volta das barracas, e a gente então abriu o zíper da barraca para olhar para fora e não encontrava ninguém. Essa situação aí ocorreu comigo no início do ano 2000, não lembro precisamente o ano, mas também foi uma situação que nós tivemos contato com o sobrenatural, acampando em Cristal, no município de Cristal, na casa a qual residia o general Bento Gonçalves, um dos heróis da Revolução Farroupilha. Essa casa aí, parte dela estava intacta, com os cômodos da casa como se ele morasse ali ainda, e a outra parte da casa virou um museu. Inclusive tinha um espelho quebrado, que há muitos anos atrás, quando o capataz o caseiro, o capataz, ele levantou de madrugada e estava fazendo a barba, e era uma madrugada de tormenta, quando estourou um som de um trovão ao longe, esse espelho caiu da parede, quebrando no chão, e a forma que ele quebrou foi bem fantástica, até por se dizer que formou o mapa do Rio Grande do Sul. Então isso estava exposto lá em cima de um veludo vermelho num local ali para as pessoas visualizarem. Então tinha também animais empalhados, tipo terneiro de 2 cabeças, cobra de 2 cabeças, alguns animais ali que apareceram na região ali há anos atrás estavam empalhados nessa parte que se tornou um museu na casa, né? Mas é isso, mais um dos relatos aí da época que eu era escoteiro, também deve ter uns 20, 25 anos que aconteceu. E mais uma vez agradeço a oportunidade dos inscritos do canal por ouvirem, e pela Ellen me ceder essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco
da minha vida e juventude. Um grande abraço a todos, obrigado.